A graça e a paz, irmãos, tudo bem? Hoje vamos ler juntos, Romanos capítulo 6, da continuidade, nosso livro, E engraçado que a palavra de ontem da célula, foi Romanos 5, Você vê que nós estamos alinhados com o pastor, Então, o pastor Luísio, Então, eu creio que Deus tem uma mensagem para nós. Amém? Bom, lá em Romanos capítulo 6, começa falando, Romanos capítulo 6, verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Paulo começa o capítulo 6 falando com aqueles que já tiveram a revelação de Romanos, capítulo 5, verso 20, onde fala: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, Ele já manda um recado para os que vivem no pecado. Você morreu para ele, você morreu para o pecado, irmãos. Como assim morremos para o pecado, Verso 3 fala: ou porventura ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte, Quando nós somos batizados, olha a importância de ser batizados. Somos unidos com Cristo em sua morte. Quando vamos batizar, brincamos lá na nossa igreja, Gritamos, vai morrer, vai morrer. Sim, para as pessoas que não entendem, parece uma brincadeira sem graça, mas vamos estudar mais sobre isso. No original, no grego, que está escrito aqui, batismo significa limpar, mergulhando ou submergindo, lavar, tornar-se limpo com água, lavar-se, tomar banho. Então, irmãos, somos limpos e libertos do pecado, Nós somos lavados, Agora olha que maravilhoso, no verso 4 e 5 de Romanos 6. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição, irmãos. Sabe? Nós vimos Jesus, sendo ressurreto, ele se ressuscitando dos mortos, Agora também somos unidos com ele na sua ressurreição. Amém? Lá em João capítulo 11, verso 25 fala: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A ressurreição de Jesus é a prova que há algo além que a vida carnal, irmãos. Sabe? Algo fora daqui. Lá no verso 6 de Romanos, fala assim: sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais o pecado como escravos. O velho ser foi morto, irmãos, sabe? O sepultado. Um novo ser nasceu agora, não para sermos escravos do pecado, Hoje você é livre, Por mais que venha pensamentos na sua mente que jamais você vai conseguir se ver livre, é mentira de Satanás. Você já é livre, amém? No verso 12 e 13 fala assim: não reine, portanto, pecado entre vós, seu corpo mortal, de maneira que obedeceis as suas paixões, nem ofereceis cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento da iniquidade, mas ofereceis a Deus como os ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, que só possamos oferecer nosso corpo ao Senhor. Não ouça o inimigo que diz que você está preso ao pecado mais, irmãos. É como um elefante pequeno que é preso em uma corrente, Ele tenta se soltar, mas percebe que a corrente é forte demais. Aí o elefante vai crescendo e não percebe que a sua força também aumentou, que já superou da corrente, e não tenta mais se soltar, Você tem Jesus, você vira um elefante grande. Antes de Jesus você não conseguia se soltar das correntes, mas agora você é forte o bastante e não é mais prisioneiro do pecado. Agora você é livre. Amém? Lá em João capítulo 8, verso 32 fala: e conhecereis a verdade vos libertará. Paulo continua sua carta para Romanos. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos oferecereis como servos para
obediência de si mesmo, a quem obedeceis sois servos, seja do pecado à morte ou da obediência para a justiça, né? Irmãos, tem muita gente que está acusando nossas igrejas, né? Dessa nossa igreja que prega a abundante graça, né? De dar liberdade para os irmãos pecarem, mas é totalmente ao contrário. Quando nós buscamos servir a Deus, né? A Jesus, né? Nós somos servos dele agora, não mais do pecado. Amém? A questão é quem você está obedecendo, né? Quem você é servo. Agora ouça essa fala de Paulo, lá no verso 19. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldição para a maldade, assim oferecei agora o vosso membro para servirem à justiça, para a santificação. Sabe, irmãos? Quantas coisas já fizemos para o mundo, né? Quantas vezes eu já virei noites, né? Trabalhando na feira hippie, né? Eu ia no sábado e voltava só no domingo. Ou senão, eu ia para Nápoles só para fazer um bico de garçom, né? Virando à noite também, né? Para o mundo isso é normal, até louvável. Não, ele está indo trabalhar, sabe? Mas quando fazemos para Deus, as pessoas acham loucura, né? Hoje meu corpo vai se cansar de novo, vai se exaurir, mas vai ser para a obra de Deus, irmãos, sabe? Agora, lá no verso 22, 23 fala: agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e para fim a vida eterna, sabe? Esse é o fim, irmãos, que nós queremos pregar, sabe? Para levar a vida eterna para as pessoas, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, hoje nós temos o dom gratuito de Deus. Esse é o motivo da nossa vida, desfrutar dessa boa obra. O pecado só traz a morte, irmãos, sabe? O salário do pecado é a morte, irmãos, sabe? Muitos acham, né, que trabalhar até tarde, né, ou beber não tem nada a ver, não estou machucando ninguém, né? Ou qualquer outro pecado que ele não acha que não está machucando ninguém. Irmãos, se é pecado, é errado. Se que você não esteja mais prisioneiro a esse pecado, mas que você esteja prisioneiro ao Senhor Jesus, a obra dele, a fazer a vontade dele. Amém? Creia nessa verdade. Amém? Irmãos, nós estamos à véspera, né, do nosso encontro. Comentem aí se você puder estar conosco, né? Vamos fazer essa loucura para o Senhor, sabe? Tirem um final de semana para Ele. Quantos finais de semana nós não damos, né? Quantas noites nós deixamos de dormir por causa do trabalho, né? Vamos tirar esse final de semana para o Senhor. Dê um joinha nesse vídeo, sabe? Comentem, compartilhem para falar para outras pessoas, sabe, irmãos? Vamos levar a obra de Deus para outras pessoas. Bem, leia a Bíblia, medite na palavra, ore e tenha comunhão. Tenha um dia abençoado, cheio da presença de Deus.